Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Geomante, o seu canal de geologia e geopolítica do petróleo. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos, temas sobre o novo mercado de gás natural no Brasil. Como está o mercado de gás natural do Brasil? Como a legislação está? Como as empresas estão? Como o mercado está? Como essa commodity, que é tida como a grande fonte de energia de transição energética, que tem assumido um protagonismo enorme agora no século XXI, como essa commodity está sendo comercializada no Brasil. O que está acontecendo? Vamos acompanhar então uma série onde nós vamos falar sobre os preços do gás natural, as produtoras de gás natural, o transporte de gás natural, a distribuição de gás natural e como o gás natural chega até as indústrias, as termoelétricas e aos consumidores em geral. Venha conosco. A partir de 2016, houve um conjunto de iniciativas do governo brasileiro atuando junto ao mercado para criar um novo mercado de gás. Isso começou com o programa Gás para Todos. E de 2016 para cá, foram feitas diversas iniciativas governamentais para regulamentar um novo mercado de gás natural, objetificando ganhar competitividade e ampliar a oferta de gás natural no Brasil, permitindo que essa oferta de gás chegasse a mais lugares a preços mais competitivos e que houvesse uma maior desconcentração de mercado, até então muito concentrada na Petrobras. Começou em 2018 com o decreto 9616, que trouxe importantes diretrizes para a abertura do mercado, né? Esse decreto posteriormente viria a ser substituído pela Lei do Gás, definitivamente. Em 2019 foi assinado um termo de compromisso de cessação, TCC, do CAD com a Petrobras, onde o CAD forçou a Petrobras a se desfazer de uma série de ativos para que a Petrobras deixasse de ter uma postura monopolista na avaliação do CAD no mercado. Em 2021, finalmente, houve a promulgação da Lei 14.134 de 2021, que é o marco regulatório do mercado de gás natural do Brasil a partir de então. Com o termo de compromisso do CAD, a Petrobras teve que se desfazer de alguns dos seus investimentos, então ela teve que desinvestir, principalmente nos setores de transporte e distribuição de gás. Além também aqui do seu terminal de gás natural liquefeito na Bahia. É um terminal de regaseificação de gás, que vem os navios gaseiros, e aí ele tem que regaseificar o gás que estava liquefeito. Isso é um investimento muito grande, então o CAD fez com que a Petrobras fosse obrigada a permitir com que outras empresas usassem essa infraestrutura. Entre os desinvestimentos que a Petrobras foi obrigada a fazer estão as vendas da Transportadora Associada de Gás e da Nova Transportadora do Sudeste e da sua participação na Gaspetro, além também de vender a sua participação na TBG, o Gasoduto Brasil-Bolívia. Com relação às plantas de processamento e às estruturas de escoamento de gás, a Petrobras assinou termos de compromisso para dar acesso a outras empresas a essas suas estruturas, ou seja, a Petrobras construiu essas infraestruturas de processamento de gás natural e de escoamento de gás natural, só que, a partir desse termo de compromisso, ela foi obrigada a fazer acordos para permitir outras empresas a usarem essa infraestrutura construída pela Petrobras para que essas outras empresas pudessem acessar o mercado brasileiro de gás. Enquanto acordos definitivos não são feitos, a Petrobras estava propondo um modelo chamado swap de gás. O swap de gás, ele é um modelo de teletransporte de gás, porque a empresa ela coloca o gás na entrada do gasoduto e ela retira a mesma quantidade de gás lá na saída do gasoduto. Ou seja, ela não passa a posse desse gás para a Petrobras em momento nenhum, ela não vende esse gás, a Petrobras não assume a posse desse gás para fazer um serviço de escoamento de gás. Ela simplesmente recebe um gás na entrada e passa um gás na saída. Dessa forma, a empresa que está colocando o gás, ela está livre de todos os riscos da operação, ela está livre de qualquer diferença operacional das medições dos equipamentos, ela está livre dos riscos ali envolvidos nessa operação, ela está livre de perdas de gás que pode ter pelo caminho, ou seja, a empresa ela teletransporta o seu gás
de um ponto de entrada para um ponto de saída. Esses contratos são transitórios até que sejam feitos contratos definitivos para permitir que essas empresas escoem gás através da infraestrutura de escoamento da Petrobras. E por que o gás natural é considerado o combustível de transição energética? No século XIX, o carvão foi o principal combustível fóssil utilizado pelas marinhas e pela Revolução Industrial. No século XX, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, o petróleo assumiu esse protagonismo como a grande fonte energética do mundo. E agora, no século XXI, o gás natural é tido como uma fonte energética de transição. Ele ainda é um combustível fóssil, ele ainda é poluente, mas ele é muito menos poluente do que o carvão e do que o petróleo. O gás natural chega a emitir quase a metade da quantidade de CO2 que o carvão, o coque, conseguem emitir. Então, o gás natural é considerado aí a transição energética entre os combustíveis fósseis e as fontes verdes, as fontes totalmente renováveis, as fontes não poluentes. Após a promulgação da nova lei do gás, foi tendo toda uma abertura do mercado de gás no Brasil, considerando principalmente com a desconcentração nas mãos da Petrobras. A Petrobras se desfazendo de seus ativos de gás natural e repassando para outras empresas. Em um ano, tem-se que a Petrobras perdeu quase 20% do seu market share, ou seja, o mercado, a Petrobras perdeu uma fatia de mercado de quase 20% em um ano após a promulgação da nova lei do gás. Isso se dá principalmente na região Nordeste, nos campos de terra, na Bahia, em Rio Grande do Norte, ou ali no Espírito Santo, né, no Sudeste, mas já na divisa com a Bahia. Acontece que se você olhar os gráficos que estão aqui no site da ANP, você vai perceber que, na verdade, não houve um aumento de produção. Essas empresas tiveram um aumento na participação de mercado, sem que elas realmente entregassem mais produção. A produção ficou praticamente a mesma que era quando esses campos estavam nas mãos da Petrobras. Acontece que simplesmente a Petrobras vendeu esses campos para essas empresas. Então, apesar da abertura de mercado ter mudado a fatia do mercado, ela ainda não promoveu mudanças significativas na produção ou no preço. O preço parece que andou caindo um pouco, mas não se tem certeza se exatamente por causa das novas condições do mercado. A Petrobras ela se desfez também dos seus ativos de transporte de gás. Você pode ver que os gasodutos que existem no Brasil, apesar de serem poucos, o Brasil devia ter mais gasodutos, foram praticamente todos construídos pela Petrobras. Então já existia aqui um sistema integrado de transporte de gás natural. Nós tínhamos aqui a TBG, o gasoduto Integração Brasil-Bolívia, que integra o sul e centro-oeste do Brasil com a Bolívia. Temos aqui o Nova Transportadora do Sudeste, um gasoduto de transporte aqui das bacias de Campos e Santos para os principais centros consumidores, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E a transportadora associada de gás, que pertencia à Gaspetro, e o seu principal ativo é o Gazene, o famoso gasoduto de integração Sudeste-Nordeste, que liga aqui o terminal de Cabiúnas, em Macaé, no norte fluminense, até o terminal do Catu, ou seja, um gasoduto imenso. E a Petrobras foi obrigada, depois do termo de compromisso de cessação com o CAD, a se desfazer de todos esses ativos e a se retirar do mercado de transporte de gás. O mercado ele fica com a preocupação de um equilíbrio entre oferta e demanda. Ou seja, se tem mais oferta, o mercado tem que criar a demanda. E se tem muita demanda, ele tem que criar a oferta, né? Ele não se autorregula tão bem assim. A ANP, como agência regulamentadora, ela acaba interferindo um pouco nesse sentido de tentar fomentar mercado, embora esse não seja talvez exatamente a função da ANP, enquanto agência regulamentadora. O ideal para o mercado é chegar num mercado aberto, dinâmico, né? Nós passamos de um mercado concentrado, quase monopolista, passamos agora a ser um mercado atacadista, digamos assim, e tende a caminhar para o mercado aberto, onde os produtores vão botar o seu produto de acordo com a produção do dia, o consumidor vai negociar com os preços do dia a depender da sua demanda, e o transportador fica no meio, onde ocorre a negociação.
no mercado aberto, como o dos Estados Unidos e da Europa, então, as negociações ocorrem dentro do gasoduto de transporte. Então, quanto mais comercializadores houverem nesse sentido, mais vai ter ali uma facilidade de negociação desses contratos. O mercado brasileiro ainda não é aberto nesse ponto, ou seja, nós não temos esse nível de integração do consumidor, do produtor e do transportador. O consumidor, ele quer contratos mais flexíveis. E consumidor aqui, leia-se, são termoelétricas, indústrias químicas, indústrias siderúrgicas. Muito pouco estou falando aqui do consumidor de gás encanado individual. O produtor, ele quer produzir o seu gás independente da demanda do consumidor. No Brasil, a maior parte do gás é gás associado de petróleo, ou seja, a empresa produtora está produzindo petróleo com gás. Então, ele vende esse gás para poder produzir o seu petróleo, que é o seu principal produto. O consumidor, ele quer ter a flexibilidade de demandar ora mais gás, ora menos gás, a depender dos seus processos na sua planta industrial. E o transportador, ele quer que esse sistema seja o mais integrado possível, de forma que ele possa conectar consumidores e produtores que estejam distantes, ou seja, ele vai aumentar a possibilidade de negócios, de contratos sendo feitos. Esse mercado muito flexível, muito dinâmico, provoca uma volatilidade nos preços. Não sei até que ponto essa volatilidade nos preços é boa. O consumidor quer ter mais flexibilidade e esse mercado mais flutuante permite melhor isso, comprar com o preço do dia. Porém, também, ele não pode querer que isso coloque um preço muito competitivo, porque o produtor ele vai embutir nos seus contratos o risco da sua produção não ser escoada, o risco desse consumidor não comprar gás sempre, todo dia, toda semana, todo mês. Então, quanto mais flexível esse contrato, mais riscos ele vai ter por parte do produtor. E isso vai ser colocado no contrato e risco tem custo. Então, querer flexibilidade nos contratos e querer preços mais baixos e mais competitivos são antagônicos, mas é o que se busca no mercado, se busca tentar chegar no meio termo aqui, onde fique bom para quem está consumindo e para quem está produzindo. É isso aí, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse material sobre o mercado de gás natural no Brasil. Se inscreva no canal Geomante para você receber mais informações sobre geopolítica e sobre geologia do petróleo. Até a próxima.